diretamente do apartamento aqui em Paris, nos arredores do Chateau, apresento a vocês a produção da Pamela Castro, desenvolvida aqui na residência Some Art Projects. Pamela, você pode mostrar um pouquinho da sua produção, dos seus desenhos, da sua parede linda pra gente? Posso sim. Então, eu montei essa parede aqui com um processo que eu tomei até chegar nesse último desenho, que é o que eu considero o ápice mesmo, o ideal dentro desse trabalho, né? Então, os próximos passos seria desenvolver mais retratos como esse, que são... Todos esses homens são homens que ficam ali na saída do metrô Chateau d'Eau, né? Eu vim morar aqui durante a residência. Era uma residência que eu não era obrigada a fazer nada, né? Eu tô aqui por ocasião da minha exposição do Ano do Brasil na França. Então eu ia pintar 3 retratos lá na galeria e o Some Art Project me convidou para a residência para eu produzir esses 3 retratos, né? Mas todo esse outro tempo que eu tô aqui, a minha ideia era visitar os museus, como eu visitei muitos. Só que essa cidade que é muita arte, né? Então vai estimulando a gente. Toda vez que eu saía do Chateau d'Eau, que eu passava por entre aqueles homens, que eu não sabia o que eram, de onde vieram, que fazem ali, que eles ficam fazendo parada, trocando uma ideia de boa ali na rua, né? Rola um comércio, né? São muitas lojas de salão afro, né? Então eu acho que foi uma coisa que me seduziu, né? Todas as perguntas que eu fazia, e ao invés de fazer o que eu sempre faço, que é convidar as pessoas para serem retratadas, né? Durante muito tempo eu fazia retratos na rua. Eu chegava em casa e começava a reconstruir a imagem desses homens que eu via na rua. Então foi assim que eu comecei a colecionar eles. E tem a parte formal, né? Do pastel seco. Eu vou mostrar aqui o processo para vocês. Porque quando eu cheguei, eu já trazia de casa a ideia de usar essa sanguínea, que eu tinha vindo da outra vez, quando eu vim preparar a exposição. E eu queria comprar, porque eu tinha a memória de um desenho lindo, tá lá no ateliê até hoje, feito de sanguínea, que era um busto de uma estátua grega. E eu pensei assim, vou voltar essa técnica, né, que era uma técnica da minha juventude. E aí eu comecei fazendo esse retrato, que é um retrato da Arta, teu, né, Arta? Que é a modelo que eu tinha, né? Eu cheguei aqui e a modelo que eu tinha era a Arta. Então eu fiz, olhando, a gente estava num parque, eu virei e falei assim, vou te desenhar aqui agora, posa. Ela não conseguia ficar parada, gente. Foi uma luta. Mas eu fiz esse desenho que eu simplesmente fui esculachada por todo mundo. A Arta mesmo adorou, mas a Arta, ela... É tipo mãe coruja, tudo que eu faço ela acha lindo. Agora minha mãe mesmo e meu pai me esculacharam. Eles falaram que não tinha nada a ver com a arte, eles não gostaram do desenho. Realmente, assim, não ficou o melhor desenho, mas eu acho que para o primeiro passo, para o que a gente ia chegar, eu acho que super valeu. E a Arta gostou, isso que importa, né? A modelo gostar. Né? Então eu vi que a sanguínea... Eu quero poder me dedicar a ela, mas que não era o momento. E aí eu comprei essa caixa do pastel seco da Carandache, que é um pastel inovador, que ele garante que vai ficar pelo menos 100 anos no papel, porque o pastel seco não, gente, pastel oleoso, tá? O pastel oleoso ele tem muito problema museológico de conservação, né? Então é um material difícil de manter, né, os desenhos. E ele garante que não, que o desenho vai ficar para sempre, que não vai descolar, não vai cair, que a gente vai superar esse problema. Então eu comprei o pastel oleoso da Carandache, né? E eu comecei a fazer os desenhos. Aí tem outro aqui da Arta, né, já no ambiente aqui na nossa salinha, que ela sentava e ficava mexendo no celular. Ela adorou também, né? Você gostou, Arta? Amei. Mas por que você gostou? Gostou. Eu acho que é porque é esse retrato cotidiano ali, né? A gente aqui, e aí você pegou livremente e fez. Eu nem sabia. Você nem sabia que eu tava te desenhando, né? Que é o ângulo da sua cama pra onde eu tava. Então eu nem vi. Quando eu vi, você já tinha desenhado. Eu gostei. Aí fiz uns desenhos também. Aliás, fiz muitos desenhos desses daqui, das flores que eu recebi da Carol, né?
em algum lugar aqui, eu acho que está nesse caderninho. Esse caderninho aqui é o que eu ia para a rua, que era o mais fácil de carregar, né? Esse caderninho aqui tem muitos dessa flor. Ela já morreu, a gente já jogou fora, né? Mas tem muito dessas flores, né? Isso aqui são os expurgos, é um trabalho que eu faço de diário. E aí eu comecei a fazer esses desenhos na rua, no ponto de ônibus, muito rápido, né? Com pastel oleoso mesmo, aqui a arte dentro do ônibus, as moças dentro do ônibus. Ver que é só com preto, que eu estava preocupada com o desenho. Esse aqui já é grafite, né? Eu tenho um estojinho de grafite que está por aí, né? Dentro do Louvre. Né? O que a gente começou a fazer? Começou a ir para... Eu já estava indo para visitar os museus, para ver arte, né? Aqui da Europa. E aí eu comecei a desenhar dentro dos museus, porque eu ia e tinha galera que ficava desenhando lá. Eu falei assim, ai, que legal, vamos fazer também? É uma coisa bem livre mesmo, eu acho que é meio fetichista também, sabe? Então, aqui foi só com caneta, eu adorei essa técnica também, quero fazer mais. É isso, é muita coisa que eu quero fazer e pouco tempo de vida, né? Aí vamos dizer, eu tô com 44, tenho que uns 30 aninhos aí, se eu viver bem. Então, é muito desejo de pintar, de produzir, né? Isso aqui quando a gente foi no Museu Rodin, né, que eu também fiz esses desenhos rápidos, apesar que meus desenhos são sempre rápidos. Esse aqui de sanguínea, eu experimentei mais uma vez então a sanguínea, né, esse lápis. Sanguínea também, a escultura do Rodin na floresta, né? Acabou. Esse daqui também foi o primeiro caderninho que eu levei. É um caderno de aquarela, na verdade, né? Esse aqui é o Museu d'Orange. A gente foi ver lá o Monet. Aqui da Tuileries. Tem até uma foto bonita, né, de eu fazendo esse desenho. Uhum. Aí tem outro trabalho da arte aqui, uma folhinha. Outro retrato da arte. Esse aqui já não ficou nem um pouco parecido, talvez, mas gostou também, né, Arta? Sou eu. Tudo que eu faço, a Arta ama, gente. Então tem muitos desenhos da arte. Eu nunca tinha pintado a arte, né? Agora ela tem coleção de desenhos. Tem mais aqui? Série. Um bloco grande. Tá. Vou mostrar. Antes de chegar nesse daqui. Aí eu fiz esse daqui quando a gente foi em Versalhes. Eu fiz a partir de foto esse daqui, tá, gente? Que é uma pintura descontraída da arte lá em Versalhes. É isso. Eu tô experimentando, né? Eu tô vendo o que sai. Eu acho que é isso. Como artista, a gente tem que produzir muito, tem que rabiscar muito, tem que pensar muito, e aí a gente vai ganhando o caminho. Eu não sou dessas que gosta de ficar botando uma fórmula, sempre repetindo eternamente. Eu gosto de experimentar e chegar em novos lugares, assim. E aí eu cheguei no retrato da arte, né? Que foi o que todo mundo amou. Tá bem diferente daquele primeiro. Deixa eu pegar o primeiro para... É outro material. O outro material. Uma coisa que rolou aqui também, que eu fiz muita busca de papel. Eu comprei vários papéis e foi bom também, porque a Arta achava que o papel era tudo igual, agora ela sabe, eu mostrei as texturas, para que serve cada um, os formatos, as cores. E eu acho que foi um aprendizado para você também, né, Arta? Então, gente, muita evolução, pode falar. Eu gosto dos dois. Mas eu acho que também você aprendeu a ficar quieta. Que nesse primeiro, eu acho que pegou despercebida, foi muita emoção, muito frenesia. Esse daqui não, você já queria que o trabalho ficasse melhor, né? Já ficou mais bonitinha. Só que aí eu comecei a pensar que esse resultado aqui era um resultado muito bonito. Mas o meu desenho, ele é muito jogado, ele é muito rápido, sempre foi assim. E como eu tinha medo do trabalho não ficar bom, eu ser esculachada pela minha família de novo, eu fiz com muito cuidado, com muita calma. E aí ficou esse desenho duro, que apesar de muito bonito, é um desenho banal, que muitos artistas com domínio técnico conseguem fazer, né? Então, eu comecei a investigar como eu podia chegar na liberdade que eu sinto quando eu estou produzindo, sem esse medo de ficar bom, ruim, e apurar minha técnica com o pastel oleoso, né? Tem uma questão formal também do tamanho do papel,
da quantidade de margens, né, do próprio uso das cores. São questões formais que eu acabo me deparando como empecilho para onde eu quero chegar, né? E nesse processo todo de experimentação, né, que eu estava ali meio... que fazendo isso que os estudantes vão lá no Louvre desenhar, eu estava meio aleatória no rolê, não tinha obrigação de fazer nada nessa residência, né? Até que essa coisa de sempre chegar no metrô do Chateau d'Eau, eu pensei, cara, eu estou fazendo isso tudo aqui, mas realmente você vê que eu estou em Paris, tem várias paisagens, várias coisas para serem pintadas, mas aí eu caio sempre no retrato da arte, né? Porque eu sou uma retratista, né? Então, eu pensei em pegar essa minha imaginação, né? Eu tenho pesquisado muito a questão do sonho, o sonho como lugar de liberdade, o último lugar de liberdade, né? Quando você está numa situação de opressão, no sonho é o único momento que você está viva, que você pode fugir daquilo dali, né? Então, esses homens que eu passava, eu começava a me perguntar, né? Com o que eles sonhavam? Por que eles estavam ali? O que eles queriam? Né? Então eu comecei a fazer da imaginação de memória, né? Eu reparava nesses homens quando eu passava na rua e chegava em casa e eu fazia um desenho. Então vou mostrar para vocês. Esse monte de material aí. Esse monte de material, você quer que eu fale? Então antes de eu mostrar, vou mostrar meu material aqui. Porque o que aconteceu? Eu comecei a usar esse carandache, né, que eu falei para vocês, que é super tecnológico para conservação. Mas ele é duro e aí ele não permite ter muitas camadas, né? E tem essa coisa do papel também, que o pastel seco, ele precisa de um material poroso justamente por essas camadas. É pastel oleoso? Sempre falo seco, mas é oleoso. Então, essa busca pelo papel, aí eu encontrei esse papel cinza. Eu não gostava de papel cinza, eu preferia um terroso, mas eu não achava bloco, né? Então eu me rendi ao papel cinza e até achei que funcionou bem o cinza, eu gostei da experiência, né? E aí eu falei assim, vou comprar o pastel Sennelier. A Arta quase me matou, né? Porque esse conjunto que eu comprei, ele foi caríssimo, gente. Isso aqui é material assim de última qualidade. Ele foi muito caro. E aí depois eu resolvi comprar tudo de novo do Sennelier. Mas aí é bom porque eu tenho uma diversidade técnica. Eu começo com o pastel mais duro, né? Marcando mais esses riscos. E aí depois, quando ele já não pega mais, eu venho dando camadas do Sennelier, que é esse pastel do tempo lá dos impressionistas, né? É a mesma marca que eles usavam daquela época, pelo que eu estou entendendo. Então ele é bem macio, ele aceita muitas camadas, né? Se você esfregar, ele é praticamente uma tinta. Eu acho que é a técnica que eu faço na tela, só que em bastão, né? Eu já usava esses lápis aqui na tela, eu já usei algumas vezes. E agora eu estava fazendo esses desenhos, né? Tu vê que tem lápis aqui, já estão só com cotoquinho, ó. Usando bastante. E aí eu fui aumentando, fui comprando esses grandes, porque os pequenos acabavam muito rápido. Até que o branco eu comprei esse patotão aqui, ó. Esse aqui eu acho que é 500 gramas de... Cara, é grande isso daqui, ó. Eu quero ver acabar com esse agora. Né? Gente, essa pesquisa de material, ela é muito importante na vida do artista, que material faz muita diferença. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu usava muito pastel seco, meus desenhos eram muito bonitos. E eu não tinha experiência de usar pastel oleoso. A experiência que eu tinha é porque eu não sei porquê, eu tinha uma aluna que começou a usar o pastel oleoso, eu não sei se ela comprou errado ou eu mesmo que sugeri vendo no traço dela, mas a Tainá, que foi uma das minhas alunas mais sensacionais, e ela fazia cada trabalho assim maravilhoso, e eu sempre tinha essa memória afetiva do pastel oleoso. Eu já tinha comprado no Rio, feito algumas flores, né? Então, eu acho que agora é o primeiro momento que eu faço uma série mais concisa mesmo, com um material que, de certa forma, é novo para mim,
né? Então foi a experiência dessa residência. Vem aqui para eu mostrar. Então foi isso que eu falei. Eu comecei então nessa folha que eu tinha, que é uma folha que ela é pH neutro, é toda cheia de sacanagem, mas eu não gostei, eu achei que a textura dela era esquisita, não... A folha é muito grossa também, é um cartão, eu não gostei dessa folha, eu não estou sabendo explicar muito, né? Mas então eu fiz esse desenho que vocês vê que já de cara era bem próximo do que eu queria fazer, né? E aí aqui eu já desandei a mão, porque eu quis fazer o melhor possível, e aí ele ficou muito duro, igual o retrato da arte, é muito bonito e tal, mas é muito duro, eu acho que não passa a minha personalidade, né? Eu sou essa pessoa das redes sociais, que tem um estresse da cidade urbana, que é corrida, que não tem o tempo, que quer ver logo o desenho aparecendo, né? E eu acho que isso aí ele tem que estar, essa minha preocupação tem que estar no desenho, né? Como esse daqui também tá hiper realista. Eu acho que isso daí são caminhos que eu poderia seguir, só que eu prefiro não seguir. Esse daqui, por exemplo, a gente fala que ele tá igual um gremlinzinho, né? Aquele Gollum do Senhor dos Anéis. Coitado. Mas o traço, a forma como eu utilizei as cores em camadas, né, mais marcadas, já se aproxima muito mais ao que eu acho que é a minha personalidade, né? Então, aí eu cheguei nesse daqui, que já era bem próximo mesmo do que eu queria fazer, mas o rapaz é mais bonito também, né? E assim foi, né, gente? O traço muito solto aqui, aí eu comecei a acertar a mão. E aí eu comprei o papel Mitende, que era o papel que eu usava na minha juventude com pastel, e realmente é muita diferença, gente. Esse papel cinza já é um papel com uma textura maneira, eu gostei dele, mas quando eu vou pro Mitende, aí eu chego no melhor dos mundos. E com o tom que eu gosto, que é esse tom mais amarronzado, né? Mais de terra. E aí eu crio esse desenho, que achei um desenho muito bom. Daí eu já vi que eu estava bem próximo ao que eu queria, né? Não tenho preocupação de finalizar algumas partes que eu não acho que são tão importantes, né? Então eu dou atenção a algumas partes que eu quero destacar, coloco a mais saturação em algumas partes, né? Fiz esse daqui, né? Eu ainda gosto mais desse do que esse. Esse daqui eu acho que eu tive muita preocupação de ficar bom, e quando a gente tem essa preocupação, que sai desse campo da experimentação e quer um trabalho pronto, por exemplo, para expor, ou tem uma preocupação dele estar bom para ser apresentado, eu acho que é quando endurece, né? Que a gente já tenta acertar muito e acabar errando, pega um outro caminho. Então eu voltei o traço bem solto, sem preocupação de ficar bom, até porque, na verdade, eu tinha um número limitado de folhas, então a Arta foi lá e comprou um monte de folha e falou assim, filha, usa, experimenta, e é isso. Tanto que eu ainda tenho folha aqui, né, para usar. Olha minhas folhinhas. Vou ver se até o final da residência eu ainda pinto essas duas aqui para zerar. E eu acho que é isso, gente. Foi a minha produção aqui na residência do Sun Art Project. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu vou tentar produzir coisas, ainda de repente uma série, mas não tem compromisso com nada. Eu tenho compromisso com o meu desejo, né, de produzir. Então eu acho que é isso. Beijos. Obrigada aí pela atenção de todo mundo.